Bom, eu disse para vocês na semana passada que esse vai ser nosso último conteúdo para a prova. Bem tranquilo. E daí, na sequência, eu vou discutir um pouco das atividades que eu passei para vocês nesse bimestre, só para explicar o que vocês tinham que ter respondido, para quem ficou com dúvida aí, sobre alguma das atividades que a gente fez, começando lá em bioenergética e metabolismo. Lógico que eu não vou dar a resposta da atividade dessa semana, né, que é o objetivo, mas daí na semana que vem eu tiro dúvida a respeito dessa do ciclo do ácido cítrico que eu postei lá para vocês na semana passada, tá bom? Vamos lá, qualquer dúvida vocês vão mandando aqui no chat. Hoje a gente vai ver fosforilação oxidativa. O que a gente estuda aqui? A gente vai ver a última etapa, o último estágio no processo de oxidação de biomoléculas. Se a gente pensar em carboidrato, nós começamos com a oxidação da glicose. Lá na via glicolítica, com a transformação de glicose até piruvato, transformação de piruvato em acetil-CoA, e esse acetil-CoA entrou no ciclo do ácido cítrico para terminar o processo de oxidação. E nessas etapas anteriores que nós tínhamos, tá? Nessas etapas anteriores, nós produzíamos moléculas de NADH, de FADH2, que nesse terceiro estágio que a gente vai estudar hoje, serão utilizadas para a síntese de ATP. Tá bom? Então a gente divide em 3 fases ou estágios. O primeiro estágio, que é a produção de moléculas de acetil-CoA, que pode vir da degradação de carboidrato, mas também pode vir da oxidação de ácidos graxos e aminoácidos. O segundo estágio, que é a oxidação de acetil-CoA no ciclo do ácido cítrico, que discutimos na semana passada. E hoje o estágio final, o terceiro estágio, que é a transferência de elétrons e a fosforilação oxidativa. Essa última etapa, né, é a última etapa no metabolismo produtor de energia de organismos aeróbios. Ou seja, faz parte do processo de respiração celular. Vai acontecer na presença de oxigênio e vai acontecer na matriz mitocondrial, tá? É lá na mitocôndria que nós teremos ali na membrana interna alguns carregadores e o complexo de síntese de ATP. Porque nas etapas anteriores a gente também sintetizava ATP, só que a quantidade de ATP, o número de ATPs produzidos era muito pequeno quando comparado à quantidade de ATP que vai ser sintetizada nessa última etapa. Lá na via glicolítica a gente viu que sintetizava alguns ATPs, lá no ciclo do ácido cítrico a gente viu que sintetizava um ATP, mas o que mais foi formado durante esses processos foi NADH e FADH2, que são o quê? Transportadores temporários de elétrons. São transportadores de elétrons reduzidos. Esses transportadores temporários de elétrons, nessa etapa agora, vão transferir, uma vez que eles são temporários, vão transferir em definitivo esses elétrons, e o aceptor final desses elétrons vai ser o oxigênio, com a consequente formação de água. Portanto, é a partir de NADH, é a partir de FADH2, que são transportadores de elétrons reduzidos, que nós iremos fazer a maior parte da síntese de ATP. Toda aquela síntese de ATP que aconteceu anteriormente, a gente chama de fosforilação ao nível de substrato. Essa fosforilação que acontece aqui é uma fosforilação mais significativa, e eu vou explicar para vocês o modelo proposto, que é chamado de modelo quimiosmótico.
tá? Vou explicar esse modelo quimiosmótico para vocês aí no decorrer da nossa aula, tá bom? Então, como eu disse para vocês, fosforilação oxidativa é o estágio final do metabolismo produtor de energia de organismos aeróbios, portanto, acontece na presença de oxigênio, tá? É o estágio final da respiração celular. Você começou com a oxidação de carboidrato, gordura e aminoácidos em outras vias metabólicas. A gente já viu como é a de carboidrato pela via glicolítica. Vamos ver ainda como é a de ácidos graxos pela beta-oxidação. E vamos ver como é a de proteínas pela oxidação de aminoácidos. Então, toda aquela energia, tá, que foi extraída nesse processo de oxidação dessas etapas anteriores, agora vai ser responsável pela síntese de ATP nessa última etapa, que acontece na mitocôndria de eucariotos, tá bom? Nas plantas tem um processo bem semelhante de síntese de ATP, só que lá vai acontecer no cloroplasto, tá? Lá você vai ter a luz que vai converter a água em um doador de elétrons, tá? Aí esses carregadores de elétron, eles também vão agir em cima de prótons para que depois aconteça a síntese de ATP por um complexo que também é chamado de ATP sintase. Mas o que a gente vai discutir aqui não é o que acontece no cloroplasto, é o que acontece na mitocôndria, onde a gente vai ter um substrato reduzido, que é doador de elétron, quem? NADH, FADH2, onde nós temos carregadores de elétron que estão aqui na membrana interna da mitocôndria e onde a gente tem um complexo de síntese de ATP, que também é um complexo ATP sintase, onde então será formado esse ATP por fosforilação oxidativa. Então, só para vocês saberem, existe um processo bem parecido de síntese de ATP que acontece lá no cloroplasto, só que lá a energia não é advinda, né, da oxidação de compostos orgânicos. Lá é a luz que vai ser energia propulsora para esse processo, tá bom? Vamos lá. Eu disse para vocês, essa síntese, ela vai acontecer na mitocôndria. Se eu tenho um transportador temporário de elétrons, eu vou ter que ter um aceptor final. Esse aceptor final vai ser o oxigênio. E, a partir disso, a gente sintetiza a água, tá? E quem está doando esses elétrons, então, são esses transportadores temporários, NADH e FADH2. Como esse processo acontece na mitocôndria, então a gente precisa relembrar algumas estruturas da mitocôndria, para quem não lembra. Não vou ficar revisando tudo, só vou mostrar o que é importante aqui, para a gente entender o modelo quimiosmótico que vai ser lá dentro da mitocôndria. Então, olha a estrutura aqui, tá? Você tem uma membrana externa, isso aqui todo mundo lembra, e você tem uma membrana interna, que é a mais importante para a gente aqui, tá? Que característica que eu tenho nessa membrana interna que vai ser importante? Ela é impermeável a prótons, íons H+. Então, essa característica da membrana interna, grava aí que é importante, ela é impermeável a prótons. O que mais que é importante acerca dessa membrana interna? Nela estão contidos transportadores de elétrons. Aquela cadeia transportadora de elétrons, ela está presente aonde? Aqui, na membrana interna, tá bom? É nessa membrana interna que esses transportadores estão assimetricamente arranjados. E também é nessa membrana interna que eu tenho o complexo onde a síntese de ATP vai acontecer, que é chamado de ATP sintase. Complexo ATP sintase também está presente aqui na membrana interna. E dentro, né, dentro dessa membrana interna, nós temos a matriz, né, matriz mitocondrial.
Então, lá você tem várias enzimas, você tem as enzimas, por exemplo, lá do ciclo do ácido cítrico, você tem enzimas lá da oxidação de ácidos graxos, tem enzimas de oxidação de aminoácidos. Então, todo esse processo de oxidação acontece dentro da mitocôndria, vai produzindo NADH e FADH2, que entram depois na cadeia transportadora de elétrons para que a gente possa fazer a fosforilação oxidativa, que é o processo de síntese de ATP. Beleza? Então, só para relembrar aí algumas estruturas, alguns componentes da mitocôndria, que é onde vai acontecer esse processo. E aqui eu coloco ela de forma aumentada, né? Uma parte dessa mitocôndria, para a gente entender como é que esse modelo proposto para a síntese do ATP é chamado de modelo quimiosmótico. Eu vou explicar todo o modelo nesse slide, mas depois vocês têm na descrição dos próximos slides todas as etapas, tá? Eu já coloquei, não sei se vocês viram, mas lá no ambiente já tá os slides e já tem a atividade também dessa aula, tá bom? Já tá tudo lá para vocês, depois confere, eu já adicionei. Então vamos lá. Vamos ver aqui as estruturas que nós temos, tá? As estruturas que nós temos aqui. Essa membrana que você está vendo aqui fora, tá bom? Essa membrana aqui é a membrana externa, tá bom? Membrana externa da mitocôndria. Essa outra membrana aqui é a membrana interna. Então, pensa que isso aqui é só uma parte, só um zoom que a gente deu ali na estrutura da mitocôndria. Então, membrana externa, membrana interna. Esse espaço aqui é o espaço intermembrana, beleza? E aqui dentro é a matriz mitocondrial. Então, de dentro para fora, ó, matriz mitocondrial, membrana interna, espaço intermembrana e a membrana externa. Que característica é importante a respeito dessa membrana interna que eu citei no slide anterior? Ela é impermeável a prótons. Eu falei para gravar, né? Então, grava lá. Ela é impermeável a prótons. É uma característica dessa membrana interna. O que mais que é importante que eu tenho nessa membrana interna? Carregadores ou transportadores. Eu tenho 4 deles. 1, 2, 3, 4 carregadores ou transportadores que estão assimetricamente arranjados na membrana interna. Então, 1, 2, 3, 4 transportadores assimetricamente arranjados na membrana interna. O que mais que eu tenho na membrana interna que é importante? Um complexo chamado de complexo ATP sintase. Então, esse daqui é o complexo ATP sintase. Ele compreende um canal proteico, FO, e uma proteína aí, F1. Beleza? É o chamado de complexo ATP sintase. Bom, agora que nós já vimos todos os componentes importantes aqui da minha mitocôndria, eu já posso explicar para vocês como é que vai acontecer a síntese de ATP pelo modelo quimiosmótico. Nós iremos começar com aqueles transportadores temporários de elétrons que foram produzidos, que foram formados nas etapas anteriores de oxidação. Quem? NADH ou FADH2. Aqui eu estou mostrando o NADH, beleza? Então, o que vai acontecer com esse NADH? Esse NADH ele vai chegar aqui e vai deixar elétrons, tá? Ele vai deixar elétrons para esse primeiro carregador. E essas setas em azul que você consegue observar aqui estão mostrando o caminho que esses elétrons vão percorrer. Ou seja, vai acontecer um transporte, tá? Um fluxo de elétrons através dos carregadores, de 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4. Por isso que é uma cadeia transportadora de elétrons. Haverá um transporte de elétrons através desses carregadores, tá bom? E o que vai acontecer? Conforme esses elétrons são transportados de um carregador para o outro,
prótons, íons H+, são enviados para o espaço intermembrana. Tá vendo essas setinhas aqui em vermelho ou em rosa? Não sei que cor está aparecendo aí para você, tá? Ó, mas essas setinhas aqui, ó, mandando 4 prótons, mais 4, mais 2, tá bom? Então, essas setinhas aqui, elas estão demonstrando que prótons serão enviados para onde? Para o espaço intermembrana. Como essa membrana interna é impermeável a prótons, eu já disse isso, pedi para gravar, esses prótons eles não conseguem se difundir por essa membrana interna e eles vão gerar tanto um gradiente químico quanto elétrico, tá? Vão gerar um gradiente químico e elétrico. Esses prótons eles começam a se acumular nesse espaço intermembrana. E chega um ponto onde eles precisam retornar para a matriz, mas eles não conseguem retornar por essa membrana interna. Eles vão retornar por onde? Por um canal chamado FO. Um canal de prótons chamado FO. Então, esses prótons que estavam acumulados aqui, uma hora eles começam a retornar por esse canal de prótons. E quando eles retornam, impulsionados por uma força, nós chamamos de força protomotriz, essa força protomotriz, ela direciona esses prótons de volta para a matriz mitocondrial e fornece a energia necessária para a síntese do ATP, catalisada por esse complexo FOF1. Essa proteína aqui, ó, ela estava ligada ao ADP e ao fosfato inorgânico. E esse fosfato inorgânico vai ser adicionado ao ADP para formar o ATP, adenosina trifosfato. Então, quem impulsionou essa síntese de ATP foi o retorno de prótons, impulsionado por uma força que a gente chama de força protomotriz. Então, o que aconteceu? Eu transportei os elétrons pelos carregadores. Enquanto os elétrons eram transportados pelos carregadores, prótons foram enviados para o espaço intermembrana, o que gerou um gradiente químico e elétrico e fez com que esses prótons retornassem para a matriz mitocondrial, impulsionados por uma força protomotriz que possibilitou a fosforilação oxidativa, ou seja, a síntese de ATP. E o aceptor final de elétrons, no final dessa cadeia transportadora de elétrons, foi o oxigênio, com a consequente formação de água. Beleza? Esse é o modelo quimiosmótico. Só isso. Vamos de novo, dar uma revisada? Coloquei todas as etapas para vocês aqui embaixo, tá? Todos os processos. Vamos lá. Os elétrons do NADH e de outros substratos oxidáveis, no caso aqui estou exemplificando com o NADH, passam por uma cadeia de carregadores assimetricamente arranjados na membrana interna, que são esses carregadores 1, 2, 3 e 4. Esse fluxo de elétrons, que está sendo mostrado pelas setas em azul, tá? É acompanhado pela transferência de prótons para a membrana, que vai produzir tanto um gradiente químico quanto um gradiente elétrico, tá bom? Como essa membrana interna é impermeável a prótons, eles têm que retornar por onde? Por um canal específico de prótons chamado FO. Canal específico de prótons chamado FO. E essa força que direciona os prótons para a matriz, que é chamada de força protomotriz, é que vai proporcionar a energia necessária para a síntese de ATP, catalisada por esse complexo F1FO, que é chamado de complexo ATP sintase. Esse é o modelo quimiosmótico. Dúvidas? Pergunta aí, vai. Entenderam o processo? Resumidamente é isso. Tá?
Não tão resumidamente, tá? É porque existem muitos outros detalhes, tá? Existem muitos outros detalhes que a gente não vai ficar discutindo aqui, porque não precisa também, tá? O que vocês têm que entender é de maneira geral, que essa daqui é a última etapa do metabolismo produtor de energia, é onde vai acontecer a síntese de ATP lá na mitocôndria, com os elétrons doados por NADH e FADH2. Vai acontecer esse transporte de elétrons, tá? Vai acontecer esse fluxo de prótons, que vai gerar esse gradiente químico e elétrico, que vai direcionar esses prótons de volta, e quando esses prótons retornam, a força protomotriz aqui proporciona energia para você poder sintetizar ATP. Resumidamente, é assim que funciona. Beleza? Ninguém tem dúvidas aí? Tranquilo? Então tá bom. Como eu disse, né? A gente vai ter lá nas plantas um processo bem parecido, que daí chama de fotofosforilação. A gente não vai discutir aqui, eu só dei uma pincelada lá, mas a gente tem que pensar que, mesmo nós, que somos heterotróficos, né, a energia propulsora para todo esse processo, a fonte, foi a energia solar. Por quê? Porque as células fotossintéticas sintetizaram compostos orgânicos que, de alguma forma, chegaram até nós para serem oxidados, e daí a gente está devolvendo para o meio que CO2 e água, oxidando tudo isso na presença de oxigênio, logicamente, para poder o quê? Sintetizar ATP, para quando esse ATP for necessário, lá para as reações endergônicas, né, que absorvem energia, para as vias anabólicas, você ter esse ATP disponível aí para poder realizar as nossas reações. Beleza? Dúvidas? Eu falei que era bem tranquilo, né? Que era rápido essa aula aí. Se não tiver dúvida, eu vou mostrar as atividades para explicar certinho o que eu queria em cada uma delas, tá? Qual a discussão que vocês tinham que ter feito aí nas atividades, começando lá por bioenergética e metabolismo, tá? Alguma pergunta sobre fosforilação oxidativa ou tá tranquilo, pessoal? Vocês estão vivos ainda aí? Tranquilo, né? Beleza. Deixa eu projetar aqui as atividades só para a gente discutir. Bom, vamos lá. A primeira atividade que eu passei para vocês foi sobre bioenergética e metabolismo, tá bom? E a pergunta era a seguinte: uma vez que as variações de energia livre padrão são aditivas, como posso realizar uma reação endergônica como a formação da ligação peptídica? Então vamos lá. Na aula de bioenergética e metabolismo, basicamente a gente discutiu o quê? A diferença de um processo exergônico para um processo endergônico. E nós vimos que existem reações que liberam energia, que são chamadas de reações exergônicas, e, portanto, são espontâneas. E nós vimos que nós temos também as reações endergônicas, que são aquelas que absorvem energia, e essa energia tem que vir de alguém, então são processos não espontâneos. E nós temos no nosso metabolismo ambas reações. Nós temos processos catabólicos, que liberam energia e são exergônicos, e temos processos anabólicos de síntese que absorvem energia. Então, por exemplo, agora a gente está estudando catabolismo de carboidrato, vamos ver catabolismo de ácido graxo, de proteínas. São todas reações onde você degrada macromoléculas para extrair energia delas, e essa energia liberada você armazena na forma de ATP, ou seja, são processos, são vias metabólicas exergônicas, que liberam energia, ΔG negativo. Mas aqui eu estou perguntando assim,
Uma vez que as variações de energia livre padrão são aditivas, como que eu posso realizar uma reação endergônica como a formação da ligação peptídica? Eu estou perguntando assim, ó, eu quero fazer uma ligação peptídica, quero juntar um aminoácido no outro, eu quero fazer uma reação anabólica de síntese, que absorve energia, que é endergônica. Como que eu posso fazer? Tá? Então, a pergunta não é assim, a reação endergônica acontece no sentido oposto, espontaneamente. Eu sei disso, que ela acontece espontaneamente no sentido oposto, só que ela também acontece no sentido direto. Só que para acontecer no sentido direto, alguém vai ter que fornecer energia. Ah, professor, sério? Sim, e isso acontece? Lógico, expliquei lá na aula. Né? E ainda eu falei aqui no enunciado, uma vez que as variações de energia livre padrão são aditivas, ou seja, eu posso somar as variações de energia livre padrão. Eu posso pegar um ΔG negativo e somar com um ΔG positivo. Se a formação da ligação peptídica tem um ΔG positivo e não acontece espontaneamente, eu vou ter que acoplar ela com uma reação que tenha um ΔG negativo de magnitude superior para o somatório dar um ΔG negativo. Então, o que eu faço? Geralmente, de onde que vem essa energia? Do ATP. A gente não armazena energia na forma de ATP das reações exergônicas. Para quê? Para quando eu precisar, eu obter essa energia do ATP. Então, eu vou hidrolisar ATP, vou quebrar, né, romper aquelas ligações fosfodiéster lá, tá? E quando eu hidroliso o ATP, eu libero energia. E essa energia necessária, né, liberada, vai ser utilizada para poder fazer a ligação peptídica. Então, a hidrólise do ATP é que vai impulsionar a formação da ligação peptídica. Por quê? Porque eu vou acoplar as duas reações. Numa via metabólica, eu posso ter reações com ΔG positivo, posso ter reações com ΔG negativo, mas se o ΔG final for negativo, o processo é exergônico e espontâneo. Por quê? Porque eu posso acoplar reações. E é assim que acontece, tá? Eu posso acoplar reações. Então, eu acoplo a hidrólise do ATP, que é uma reação exergônica, com uma formação de ligação peptídica que é endergônica. O ΔG final sendo negativo, eu posso aí realizar o processo. Beleza? Ficou alguma dúvida aqui sobre essa atividade de bioenergética e metabolismo, pessoal? Dúvidas? Vamos para a próxima, então, que era de glicólise. Atividade de glicólise. Bom, acerca da glicólise, eu fiz a seguinte pergunta, né? A glicólise é dividida didaticamente em duas fases. Explique em termos gerais, finalidade, estratégia, etapa, regulação, etc., o que acontece em cada uma. Ou seja, explique tudo. Né? Essa questão era, explique tudo. De forma resumida, né? Mas explique tudo aí em termos gerais. Lógico que não precisa dar 40 páginas, né? Igual o Leniger, mas você tem que explicar todos os processos. Então, o que eu queria que você explicasse aqui? A fase 1, que é a fase preparatória ou de investimento, que é quando eu vou investir a energia do ATP para fosforilar os intermediários, para manter eles dentro da célula, para aumentar o conteúdo de energia livre deles. Nesse processo, uma molécula de glicose vai ser convertida em duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Aí você tinha que explicar a fase 2, que é a fase de pagamento ou recompensa, onde aquelas duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato serão convertidas em duas moléculas de piruvato com síntese de ATP e produção de NADH. Aí você tinha que explicar o processo de regulação, falando das três etapas, né, as três reações exergônicas. A primeira catalisada pela exoquinase, a terceira catalisada pela fosfofrutaquinase 1, a décima catalisada pela piruvato-quinase, quem inibe, quem que estimula cada uma dessas enzimas, o processo de regulação hormonal, onde a insulina estimula, a síntese, glucagon inibe,
tá? Então, todo esse processo, ele precisava ser discutido nessa questão, ou seja, tudo da via glicolítica. É bom que a hora que você pegar essa questão para estudar, você já estuda a glicólise inteira, né? Você já estuda a glicólise inteira. Fechou? Próxima atividade. Próxima atividade era da gliconeogênese. A pergunta é, por que a gliconeogênese não acontece por simples reversão da glicólise? E quais as estratégias para que ela aconteça? Explique. Bom, eu estou já dizendo no enunciado que a gliconeogênese não acontece por simples reversão da glicólise. O que seria, né? Simples reversão da glicose. Seria você pegar as mesmas 10 reações da glicólise e apenas fazê-las no sentido inverso, sem mudar nada. Pega as mesmas 10 reações e faz o processo inverso. Mas por que não acontece por simples reversão? Quem estudou, né, quem respondeu aqui, sabe que a via glicolítica vai favorecer a formação do piruvato porque ela é uma via exergônica que possui 3 etapas, 3 reações que são irreversíveis, que justamente são aquelas 3 reações onde a gente faz a regulação. A primeira reação, a terceira reação e a 10ª. Essas 3 são irreversíveis, então dá para fazer elas no sentido inverso? Em condições celulares? Não, não dá. Então dá para fazer simples reversão da glicólise? Não. Então quais são as estratégias? O que eu vou fazer para poder realizar a gliconeogênese? Vou aproveitar aquelas 7 reações que são reversíveis, então eu tenho 3 irreversíveis. Essas não dá para aproveitar. As outras 7 dá? Beleza. Então, eu aproveito aquelas 7 reações da glicólise que são reversíveis e vou ter que substituir, vou ter que contornar as 3 reações irreversíveis da glicólise. Então, eu quero voltar de piruvato para glicose. A 10ª reação, eu tenho que substituir. Não dá para voltar de piruvato para fosfenolpiruvato com a enzima piruvato quinase. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu vou transformar piruvato em oxaloacetato e depois o oxaloacetato em fosfenolpiruvato. Eu vou precisar de 2 reações para substituir a última da via glicolítica. Chegou em fosfenolpiruvato, eu apenas aproveito 6 reações da glicólise até chegar em frutose 2,6-bifosfato. Chegou em frutose 2,6-bifosfato, eu tenho que substituir a enzima fosfofrutoquinase 1 pela frutose 2,6-bifosfatase na gliconeogênese para transformar frutose 2,6-bifosfato em frutose 6-fosfato. Aí de frutose 6-fosfato para glicose 6-fosfato, eu aproveito a mesma segunda reação da via glicolítica. Chegou em glicose 6-fosfato, eu preciso substituir a enzima hexoquinase pela glicose 6-fosfatase para daí chegar em glicose. Então, eu precisei de 4 reações para contornar as 3 que eram irreversíveis lá da via glicolítica. Beleza? Como a atividade do ciclo do ácido cítrico é objetiva e eu não fechei o prazo ainda para vocês fazerem, eu não vou dar essa resposta aqui, né? Senão vocês vão lá e altera ou muda lá a questão. Mas na semana que vem, aí eu tiro as dúvidas do ciclo do ácido cítrico, dou a resposta aqui, não tem problema, porque daí já fechou o prazo lá. E a dessa semana, que é de fosforilação oxidativa, eu já coloquei no ambiente. Semana que vem, eu também tiro as dúvidas, tá? Então, quem já tem dúvida a respeito de alguma aula que a gente estudou, a partir de bioenergética, tá? Já pode tirar agora a dúvida. Eu vou ficar com a videochamada aberta aqui, é só perguntar que eu vou tirando as dúvidas. Ah, professor, não consegui estudar ainda o conteúdo para a prova. Então, na semana que vem, bem estudado, tá? Na terça-feira eu abro a videochamada aqui para tirar as dúvidas referentes a todas as aulas e as atividades que eu não consegui discutir com vocês agora, porque ainda estão abertos aí, e ainda o prazo está aberto para vocês poderem realizar. Beleza, pessoal? Se ficou dúvida, vai mandando aqui no chat. Quem não tem dúvida, e já vai sair aí,
Boa noite, até semana que vem, tá? Daqui a pouco, a hora que terminar aqui, eu já subo a aula lá, gravada, só vou editar ela, e já subo lá para o pessoal que não conseguiu assistir. Ok? Dúvidas vão mandando aqui, tá bom?